Hoje ela que tem que participar. Vai, tá gravando, pode começar. Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Apresentei o Joaquim e agora eu tenho que apresentar a Loló. Loló hoje veio assistir a aula, não é, Loló? Quer ir embora? Quer ir embora? Conversa com a mamãe. Isso, vai no papai, vai. Você quer ir no papai? Quer? Fala, eu quero ir no papai. Fala. Ah, gente. Nossa, puro pelo. Ai, ai, ai. Então, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje faremos a nossa terceira parte da nossa aula de crises do capitalismo. Na verdade, essa será a nossa última aula nesse período, mas continuaremos com as crises do capitalismo depois da Segunda Guerra Mundial, depois de vermos a Segunda Guerra Mundial. Já temos uma aula pronta sobre a terceira e a quarta crise do sistema capitalista. Então, nós abordaremos em aulas posteriores esse mesmo tema dentro de uma perspectiva abrangente que atende justamente aquilo que é cobrado nas provas do Enem. Hoje falaremos dos efeitos da crise de 29, as soluções e a repercussão dessa crise no mundo. A imagem de abertura da aula é a mesma, aqui já falamos, né? O estilo de vida americano como sendo o principal componente para essa crise. Na verdade, vale aí uma reflexão. Será que o nosso estilo de vida, o atual, e pensando no contexto da pandemia que vivemos hoje, será que não continuamos dentro desse mesmo estilo? Será que não imitamos o estilo de vida americano e perpetuamos as crises do capitalismo infinitamente? Será que esse sistema, o sistema capitalista, ele não está de fato com seus dias contados? São reflexões que precisamos fazer. Deixo aí as interrogações. Pensem, pesquisem, reflitam sobre isso. Muito bem, nós iniciaremos a aula com um mapa. Observem esse mapa. Vejam bem, o mapa retrata os efeitos da crise a partir dos Estados Unidos. Vou chamar a atenção aqui para alguns aspectos, né? Temos aí na verdade, o mundo inteiro sofrendo o impacto dessa crise. Como dissemos na última aula, somente a União Soviética, por estar isolada pelo chamado cordão sanitário, ela não sofreu os efeitos da crise de 29. Colocaremos aí especialmente o Brasil, né, que será o destaque aí em nossa aula. Eu peço que vocês observem os demais efeitos, mas principalmente os efeitos no Brasil com a queda nos preços do café, né? Nós temos aí uma queda de 75% das exportações de café do Brasil, que iria acabar levando a uma chamada revolução no Brasil em virtude desse impacto, a chamada Revolução de 1930. Falaremos disso daqui a pouco, mas observem bem para que vocês estejam atentos aí ao fato de que a crise do capitalismo, pelas interligações mundiais, ela nunca acontece em um só país. Estamos completamente conectados do ponto de vista econômico. E hoje, mais do que nunca, até mesmo com as economias chamadas economias socialistas. Muito bem. No próximo slide, vamos ver qual foi a solução adotada pelos Estados Unidos para resolver a crise de 29. É importante e começo falando do cenário de 1932. Então, a crise ocorre em 29. Em 1932, Franklin Delano Roosevelt é eleito presidente dos Estados Unidos. Ele é eleito justamente com uma plataforma, uma promessa de recuperação econômica dos Estados Unidos. Não vou abordar aqui, mas vale a pena uma pesquisa sobre quem foi
Roosevelt e qual o impacto que Roosevelt tem na economia norte-americana. Em 1933, depois de eleito, então, Roosevelt adota um plano de recuperação econômica, é o chamado New Deal, novo sistema ou nova política econômica. E essa nova política econômica, ela tem uma base muito importante, que é, de modo geral, o que é cobrado nas provas de vestibular e o que é essencial para qualquer análise econômica atual. Quem foi o idealizador desse novo plano econômico foi o teórico e economista John Keynes. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em teoria keynesiana, ela vai ter esse aspecto que eu vou abordar agora. Que aspecto é esse? Se até a crise de 29 o liberalismo prevalece no mundo, e o liberalismo é visto como a causa primeira das crises do capitalismo, e especialmente da crise de 29, né, quando se detecta que essa lei da oferta e da procura, ela não funciona por um motivo muito simples. Nem sempre que você tiver oferta, você vai ter pessoas com poder aquisitivo de compra, e daí o subconsumo, com a superprodução, que é gerada justamente por esse aspecto liberal da economia. Então, tudo isso vai levar a repensar da economia no estilo que foi proposto por John Keynes. Então, o que ele vai propor? Ele vai propor que o Estado tem que intervir, sim, que somente com a intervenção do Estado seria possível uma recuperação econômica dos Estados Unidos. Por isso aqui, na letra A, e dentro das medidas que foram propostas, ou soluções, nós temos aí a intervenção do Estado nos ciclos recessivos da economia. Essa é a proposta de Keynes, né? Nós temos uma imagem ao lado aí que mostra esse teórico. Bem, e aí a gente vai fundamentar agora o porquê que Keynes ele advoga a ideia da intervenção. Os gastos do governo serão para estimular a demanda efetiva, gerando aumento do emprego e renda. Cabe ao governo incentivar a concorrência e a competitividade nos setores oligopolizados. Por quê? Porque, segundo Keynes, somente o Estado tem interesse em investir em alguns setores econômicos, que os setores privados, pelo fato de só terem interesse pura e simplesmente no lucro, eles não investiriam em determinados setores, principalmente os setores básicos, os setores mais ligados às questões sociais. Então, quem que teria que fazer isso? Quem teria que fazer isso seria o Estado. Principalmente quando pensamos no sentido das obras públicas. Veja bem, políticas econômicas governamentais como forma de estimular o investimento por parte das empresas. O que são esses investimentos? Então, investimentos obrigatórios do governo em setores que a iniciativa privada não quer ou não pode investir. Um exemplo, para você entender bem, as obras públicas. Então, o Estado investiria, por exemplo, em construção de pontes. E com um detalhe muito importante, que é o que realmente vai fazer com que o New Deal funcione. Alguém já ouviu falar de superprodução de ponte? Você não tem superprodução de ponte, você pode construir ponte, que você não vai ter superprodução. Então eu tenho geração de emprego sem superprodução. E o maior interessado na construção de pontes, obviamente, é o Estado. A iniciativa privada, e daí entra o Estado como um incentivador, ela pode até ter interesse na exploração de pedágios, por exemplo, depois nessas estradas, que é o que acontece hoje. Mas diretamente interesse na produção desses bens, a iniciativa privada, de modo geral, não tem. Não estou falando que ela nunca faça esse tipo de investimento. Eu estou dizendo que, de modo geral, não é um interesse para ela. Por quê? Porque não é uma coisa que vai continuar gerando lucros posteriores. Então, uma iniciativa do governo norte-americano, do governo Roosevelt, foi justamente essa construção de obras públicas. Essas obras públicas que gerariam, então, enfatizo novamente, que levariam a emprego, a geração de empregos sem gerar superprodução.
Lembrando aí, pessoal, que essa superprodução, ela não é só uma superprodução industrial. Nós temos também a superprodução agrícola. Nós enfatizamos isso na aula passada. Como eu tenho superprodução agrícola e industrial, o Estado vai ter que intervir com o objetivo de evitar essa superprodução, gerar emprego para que fosse possível as pessoas consumirem aquilo que a burguesia produz. Muito bem. Quais serão as medidas específicas, então? Eu citei uma como exemplo e agora vamos analisar cada um desses aspectos. Eu tenho, então, qual o caráter do New Deal? Guardem isso. Intervencionismo estatal e nacionalismo. Então, era preciso voltar a economia norte-americana para esses dois aspectos. Quais são as medidas? Prestem bem atenção. Requisição de ouro de particulares para construir uma reserva, né, já que a reserva ainda era medida através do padrão ouro. Criação de obras públicas, como eu já expliquei. Criação do seguro-desemprego e do salário mínimo. Então, em toda a história dos Estados Unidos, pela primeira vez, a gente vai ter o seguro-desemprego para garantir renda mínima para as famílias e também o salário mínimo. Parecido com o que a gente tem agora na pandemia. Se as pessoas não têm dinheiro, se elas perderam o emprego, é necessário que o governo ele crie uma forma de assegurar renda mínima para as pessoas, que foi o que foi feito aí em praticamente todos os países no mundo durante a pandemia. E também um salário mínimo, porque algum empresário vai ter a iniciativa, então falando da iniciativa privada, estabelecer um salário mínimo para os trabalhadores, ou o empresário que ele quer, dentro da lógica capitalista do lucro, é pagar o menor salário possível e explorar ao máximo o trabalhador. É lógico que a lógica capitalista é essa. Então, quem tem que garantir, do ponto de vista de aspectos sociais, quem tem que garantir renda mínima é o Estado, óbvio, né? Não tem nenhum liberal que possa discutir esse aspecto, não existe argumento contra esse aspecto. Bem, temos também uma redução da jornada de trabalho, porque se as pessoas trabalham longas jornadas de trabalho, o trabalho que poderia ser executado por 2 trabalhadores vai ser executado por 1. Então, se eu diminuo a jornada de trabalho, eu crio emprego para 2 pessoas, um exemplo simples. E isso, então, seria parte da solução da crise, já que o desemprego foi o aspecto mais aterrorizador dessa crise. Eu tenho uma legislação dos sindicatos, uma legalização dos sindicatos para que quem é que vai defender o interesse dos trabalhadores? Os sindicatos ou os patrões? Obviamente que sem sindicato, que é o que está ocorrendo no mundo hoje, a gente vai ver nas demais crises do capitalismo, um desmantelamento dos sindicatos em favor dos interesses da burguesia. Os sindicatos são entidades que vão defender justamente o interesse dos trabalhadores. Não serão os burgueses que irão defender o interesse dos trabalhadores. Temos também a proibição do trabalho infantil, já que o trabalho infantil ele concorria com o trabalho adulto. A criação da Previdência Social para garantir, no caso de doença do trabalhador, que ele tenha assistência médica e garantia de salário. A indenização aos latifundiários pela área não cultivada. Então, o Estado ele passa a pagar os produtores para não produzir. Então, a área não cultivada vai ser bancada pelo governo, o que leva o quê? Alguma diminuição da superprodução. Você garante o investimento dos latifundiários, a renda para os latifundiários, e não gera superprodução. Porque foi o caso do café aqui no Brasil. O governo comprava o café excedente, já que tem superprodução. E quanto mais o governo comprava o café excedente, mais os latifundiários produziam. Ou seja, a criação de um paradoxo, que não diminui a superprodução. Óbvio, se o governo é um comprador certo para o produto, vai continuar tendo superprodução. Então, o que o governo norte-americano faz? Paga para o produtor não produzir café, ele não compra a produção, ele paga para não produzir. E acabou que realmente foi uma medida eficiente. E o controle do crédito, porque esse crédito, vocês viram naquele vídeo
que eu coloquei na última aula, a questão dos automóveis, por exemplo. Então, como há uma facilidade de crédito, as pessoas começam a comprar automóveis e há uma generalização do consumo, em todos os sentidos, inclusive de bens duráveis, né? No caso, o automóvel, pela possibilidade de parcelamento. E isso acaba gerando um endividamento das pessoas e uma impossibilidade de pagar, o que é um outro aspecto da crise. Então, o que o governo faz? Restringe o crédito para que as pessoas não comprem. Quer dizer que as pessoas não vão comprar nada? Não, elas não vão comprar mais desenfreadamente. É a questão da associação do cartaz que está na abertura de todas as nossas aulas. Um estilo de vida que identifica felicidade com consumo. Diferente do nosso hoje, não é? Nós não identificamos felicidade com consumo. É lógico que identificamos. Por isso as crises do capitalismo se perpetuam. Por quê? Nós continuamos associando o nosso bem-estar àquilo que podemos produzir. A importância das pessoas, aquilo que elas podem ter. E isso, nós sabemos que essa velha e antiga fórmula, ela não funciona. Daí todas as questões psicológicas que pairam sobre o mundo atual, todas as crises e questionamentos sobre sistemas e governos, que é o que temos inevitavelmente que refletir. E se não refletirmos, não sabemos de fato qual será o destino que nos aguarda, não é? É uma reflexão. Muito bem. Já falei um pouco, né? Volto aqui na questão da crise de 29 no Brasil. Quem estava no poder era o presidente Washington Luiz, ele fica no poder de 1926 até 1930 e ele vive o período justamente da crise cafeeira. Greves, desempregos que vão assolar o Brasil nesse momento. E aí temos alguns aspectos que eu não vou aprofundar porque veremos ainda a República Velha. O retorno do movimento tenentista, a quebra da política do café com leite e finalmente o golpe de 1930. Então o golpe de 1930 ele vem como um efeito direto à chamada Revolução de 30, que na verdade foi um golpe. Já vimos a diferença entre golpe e revolução. Vocês assistiram o filme com a diferença entre golpe e revolução. E nós temos aí justamente o golpe de 30 como um reflexo da crise de 29. Nós aprofundaremos sobre esse tema na nossa aula de República Velha. Temos aí a imagem de Getúlio Vargas, primeiro a imagem de Washington Luiz e logo abaixo a imagem de Getúlio Vargas, que foi o líder do golpe de 1930 no Brasil e permaneceria aí como líder durante no primeiro governo por 15 anos, de 1930 até 1945, Getúlio Vargas lidera o governo no Brasil. Veremos isso ainda. Muito bem. Aqui temos algumas charges, né, que fazem uma análise bem-humorada sobre a crise de 29. Essa charge aqui, por exemplo, basta de intervenção do Estado da economia. Basta a intervenção do Estado na economia. Então, justamente tudo que abordamos aqui na aula de hoje. Temos aí, né, uma dona de casa e as maravilhas do consumo, como foi abordado, as bolsas caindo, né, bolsas literalmente caindo no mundo todo, e a última charge, nós temos aí a figura de Getúlio Vargas dando um pontapé na política do café com leite. Então, temos aí algumas imagens, né, de época da crise de 29, os efeitos dessa crise. Observem aí todas as imagens. Nós vimos na aula passada um vídeo, né, com imagens da época da crise. E por fim, então, gente, fica aqui algumas indicações de filmes. Só tem um filme aqui que eu já tinha mencionado esse filme e ele não consta na nossa lista, que é A Grande Aposta, porque A Grande Aposta, na verdade, é sobre a crise de 2008. Quem quiser assistir agora pode assistir, mas nós ainda abordaremos essa crise de 2008, ok? Muito bem, um grande beijo para vocês.